em nosso meio. Sopra, Pai, sopra, Senhor, em nossa igreja, em nossa cidade. Sopra no Brasil, sopra neste mundo que é teu. Tua cura para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, cante igreja, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração, eu abro, Pai. Abra o meu coração para te louvar nessa noite, Deus. Eu abro o meu coração para que tragas cura, Senhor. Eu abro o meu coração, Senhor. Entrego minha vida a ti em gratidão. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração, eu abro, Pai. Abra o meu coração, nós abrimos, Senhor. Abra o meu coração. Coloca a sua mente nesse momento voltada ao Senhor Jesus. Abra o teu coração, abra a tua mente. Aprontos os teus ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem a dizer à tua vida. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus se encontra nesse lugar, meu irmão. O culto quem faz somos eu e você. Então abra a sua boca e comece a agradecer ao Senhor. Comece a dizer palavras de exaltação ao Senhor. Comece a agradecer a Ele pelo dom da vida, por você poder estar aqui nessa noite, poder louvar ao Senhor, por você aí na sua casa poder estar assistindo essa live. Nesse culto já é um privilégio, em meio a essa pandemia, porque o Senhor permitiu que você viesse aqui nessa noite. O Senhor permitiu que você pudesse estar sentindo essa live nesse momento, e Ele espera de você mais, Senhor, mais de ti. Cante assim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, e teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado
preparado pra mim, oh, preparado, preparado pra mim. Eu me rendo e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, e eis-me aqui, Senhor, eis aqui o teu povo, Jesus. Oh, glória, eis-me aqui. Só a igreja, Jesus. Cante, Jesus, aleluia. Eis-me aqui, declare ao Senhor. Você está aqui, meu irmão. Jesus, eis-me aqui. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então lance fora. Jesus, oh, eis-me aqui. Oh, Jesus, eis-me aqui. Oh, eu me rendo e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias ao Senhor. E vem Jesus, e vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vem Jesus, e vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, 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 e vem Jesus, e vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vem Jesus, e vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que em vivo está, e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que em vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só igreja. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente e um dia voltarás pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. É impossível você não sentir a presença do Senhor Jesus, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno, Tu és digno de tudo, e Tu és digno de tudo. Aleluia, oh glória. E pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, e Tua é a glória. Tu és digno, e Tu és digno de tudo, e Tu és digno de tudo, e pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno, Tu és digno de tudo. Oh, Tu és digno de tudo. Tudo teu, tudo pra Ti, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória, e Te exaltamos, Te exaltamos, e Te exaltamos, ó Senhor, com toda a tua força na tua alma, diga, oh! E Te exaltamos, Te exaltamos, Senhor, Te exaltamos, Te exaltamos, e ó Senhor, e eu me rendo aos... Vamos nos render aos pés do Senhor. Vamos declarar que Ele é tudo, tudo que você precisa, tudo que eu preciso. Vamos confessar isso. Eu me lanço
Vamos nos lançar, nos jogar aos pés do Senhor, nosso Deus, aos pés de Jesus, até que Ele faça, até que aconteça. Não vamos sair até que o Senhor responda. Eu me rendo aos Deus, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde meu refúgio é o Senhor, nosso refúgio é Deus. Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Faz um milagre, move nesta noite, nesta casa, neste meio, cada irmão, cada irmã que está nesse lugar. Senhor, vem uma onda do Teu Espírito tomar, tocar, curar. Oh Deus, toma cada um dos Teus filhos. Jesus, diga a Ele que você está aqui. Eis-me aqui. Diga isso a Jesus. Chame por Ele. Chame por Jesus. Vamos chamar por nossas casas, nossa família, por nossa cidade, nosso país, pelas nações, Senhor, pelas famílias, pelas vidas enlutadas, pelas lutas, pelas tristezas. Vem Jesus, sopra esse vento, sopra essa tristeza, essa luta, sopra esse espírito de morte e traz vida. Vem Jesus, vem Jesus. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Senhor, recebe esse louvor, essa adoração, esse clamor por Tua presença, por Teu nome. Nós queremos, Senhor, declarar, como disse o apóstolo Pedro: para onde vamos nós? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor é o nosso socorro presente. Deus, vem nesse lugar. Nós levantamos os nossos olhos para os recursos, para os montes, para os governos, para os lugares, para a ciência, para de onde vem o socorro. Deus, nós confessamos nessa noite e neste lugar que está vindo um socorro de Deus, que fez o céu e a terra, um socorro certo, seguro, de paz, de confiança, em nome de Jesus, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossos netos. Deus, vem, Senhor, com proteção, com cuidado, sobre nossos pais, amigos, familiares, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha fortalecer, consolar cada vida neste lugar, cada pessoa que está nos ouvindo agora, entrando nesse culto, e que esse culto, que esse louvor entre nesta casa, entre neste coração, entre nesta família, para mudar a realidade destes dias, porque no nome de Jesus, eu creio no Teu nome, Jesus, creio que essa realidade vai mudar, creio no Teu nome, nós cremos no Teu nome, há milagres, há maravilha, há proteção, há uma bênção de libertação, há uma bênção para aqueles que confessam, creem no Teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo: eu creio. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está animando nossas vidas, Ele está trazendo uma certeza de salvação, de bênção sobre todos, glória ao nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém, amados. Deus abençoe, podeis assentar. Que bom ter vocês conosco nesta noite. Nós estamos animados e crendo no Senhor, nos milagres, e a despeito de tudo que temos visto, estamos vendo, há uma mão de Deus sobre você, sobre nós, há uma confiança na ação e no poder de Deus. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre uma bênção. E muitas vezes, quando nós falamos
de libertação, nós achamos que não se trata de nós. Há um erro, um equívoco muito grande quando se fala de libertação e acha que isso não tem a ver conosco. Eu creio que tem a ver conosco, e creio que Deus vai agir nessa noite conosco sobre essa palavra. Eu quero ler com vocês lá no livro de Marcos, capítulo 7. E agradecer aqui, ontem nós tivemos um grupo, nossos teens, nossos adolescentes, e ontem foi uma palavra muito interessante. Nós damos uma palavra e depois a gente deixa o grupo compartilhar, e eu aprendi muito com eles. Ontem nós falamos sobre, né, os 3 porquinhos, o lobo mau e a vida do cristão. Aquele que quer fazer uma casa facinho, né? Não quer levar muito a sério, não quer levar muito contente, não quer desenvolver uma vida forte em Deus, então ele faz uma casinha de palha. O outro, mais ou menos, vamos caprichar um pouquinho mais, mas não precisa ser tão crente, não precisa ser tão fervoroso, não precisa ser tão firme, faz uma de madeira. E felizmente tem um lá, felizmente, que faz uma casa na rocha. E o Senhor fala sobre isso, aquele que pratica e obedece a minha palavra é aquele que edificou sua casa na rocha. E onde compartilhamos com eles, eles deram uma resposta muito interessante. E como é importante a gente fazer uma casa na rocha, ir para a rocha. E quando o inimigo não tenta derrubar a sua casa, ele tenta entrar pela chaminé, né? Brincamos com ele que tinha fogo naquela chaminé, aquele grupo era fervoroso, né? Pentecostal, cheio da presença de Deus, e o inimigo foi amarrado. E eles foram falando sobre isso, então muito interessante. Eu queria agradecer você, irmã que está mandando seus filhos para esse encontro, né? E se você quiser trazer seus colegas, seus amigos, venha à tarde. Às 18 horas no sábado, nós temos esse encontro com nossos jovens e adolescentes. É bênção. Eu creio que essa palavra também vai ser aplicada um pouquinho para nós, porque às vezes a gente não está levando tão a sério a nossa vida cristã, e eu quero falar da importância disso. O livro de Marcos, capítulo 7, você que está aqui, abra sua Bíblia conosco. Você que está em casa, abra sua Bíblia. Marcos capítulo 7, Marcos é o segundo evangelho e apresenta Jesus como servo, né? Como aquele que veio servir, ele se dedica, e Jesus é um exemplo para nós. Nós devemos ser servo, servir a igreja, servir nossos irmãos, servir de todas as formas, da forma que Deus tem ensinado, né, na palavra do Senhor. E diz algo muito interessante, é um texto que mexeu muito comigo. Ele é muito profundo, temos muitas interpretações sobre esse texto, mas eu quero trazer uma luz sobre a igreja nesse texto. É um texto que quase a gente não se aplica, nós damos algumas versões, traduções, mas é um texto muito rico porque ele fala muitas coisas que diz respeito a nós, diz respeito a exatamente a visão da igreja. E mais também há umas distorções sobre aqui que eu quero fazer uma correção. Então nós vamos lá, Marcos capítulo 7, versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Era uma região a região grega, uma região mais afastada. Tinha ali, Jesus sempre estava atravessando as fronteiras. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar de Jesus, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, né, estava com um demônio, a palavra fala, uma versão, algumas versões fala espírito imundo, estava endemoniada, é a mesma coisa. Então essa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos pés de Jesus. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus, disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha.
E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Diga amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. E muitas vezes nós ouvimos essa palavra, e a ênfase nessa palavra aqui é a insistência dessa mulher, e a misericórdia de Jesus, né? Sempre quando olhamos para essa palavra, fala da ênfase da mulher, dela buscar o Senhor, e fala da misericórdia de Jesus, e pela insistência dela. Mas tem algo aqui que eu gostaria de falar para vocês. Eu quero falar sobre o pão. Porque o Senhor estava falando nesse texto, que ela estava pedindo que Ele a libertasse, que Jesus libertasse a sua filha. E Jesus usa uma figura de linguagem, ele usa, olha, esse tipo de pão, essa bênção de libertação, não é para vocês. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, para quem é essa bênção? Nós sabemos que a insistência dela fez com que Jesus mudasse de ideia, né? Então aqui mostra algo, mesmo não sendo filho do Senhor, porque aquela mulher era grega, era pagã, era estrangeira, não fazia parte da aliança, mas ela insistiu tanto, mesmo assim ela recebeu. Agora, quantos de vocês aqui são pagãos, são estrangeiros, estão fora da aliança com Jesus? Acho que ninguém. Todos nós cremos em Jesus. Lá em João diz: todos que crerem no seu nome e o receberem, deu o direito, a legalidade de serem feitos filhos de Deus. Então esse pão, essa libertação é para você. Esse milagre é para você. Esse milagre é para nós. E nós vemos algumas coisas aqui. Primeiro, eu quero chamar a atenção sobre a presença de Jesus. Diz que Jesus atravessou a fronteira, foi para esse lugar, foi para essa região, e de repente ele queria se esconder. Saiu Jesus e não queria ser incomodado. Jesus não queria que soubessem que ele está lá. E eu vejo aqui uma verdade nesse texto: não há como esconder Jesus. Aonde Jesus está, não há como esconder, né? Mas também não há como dizer que Jesus está no lugar se ele não está. O que eu quero dizer é isso: não há como esconder Jesus dentro de nós, mas também não há como provar que Ele está dentro de nós se não estiver. Quando Jesus está, algo vai acontecer com você e comigo. E quando Ele não está, nada acontece. E nós precisamos buscar o Senhor, porque isso é evidência de que Ele está e que acontece. Eu não quero viver sem a presença do Senhor. Vamos andar por aí, a hora que a gente precisa, a gente chama a Deus. Não, eu quero andar com o Senhor, quero ter a presença dEle. E Ele é o meu pastor e nada me faltará. Como diz aquela versão, texto recebido, não permitirá que algo me faça dano. E o texto vai embora, né? Ouviu falar de Jesus, uma mulher que ouviu falar de Jesus, ela era estrangeira, mulher grega. O texto, ele reforça isso, há uma importância no texto, e isso está apontando para uma ideia. Ele está dando uma pista, que essa mulher não pertencia, que essa mulher não deveria receber aquilo, porque ela não fazia parte da aliança, não fazia parte do povo de Deus. E eu fiquei pensando, né, quando a gente olha para esse texto, um texto que sempre coloca em dúvida, porque o amor de Jesus é muito grande. Como Jesus falou daquele jeito com aquela mulher? Mas aqui tem uma questão histórica, que uma mulher estrangeira nunca poderia falar com o mestre. Podia falar com uma pessoa como Jesus, que era mestre, que era reconhecido, que tinha discípulo. Então não era comum esse tipo de diálogo, de enfrentamento. E a gente vê aqui a ousadia dela. Ela encontra Jesus, mesmo, não sei como que ela encontrou Jesus, mas com certeza ela encontrou Jesus porque alguém pregou o Evangelho. Ela encontrou Jesus porque havia uma igreja que prega o Evangelho. E nesta noite, nós queremos aqui compartilhar com os irmãos, mas pregar o Evangelho para essa rede social, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E Jesus pode atender todos, mesmo que você esteja fora de um princípio, você pode chamar por Jesus. Mas o texto quer dizer algo particular para essa mulher, e eu vou trazer para a gente isso, para a gente aplicar algumas coisas aqui, né? Primeiro, ela ouviu falar de Jesus, mesmo Jesus em oculto, ela encontra Jesus, e essa mulher vai a Jesus,
E ela não vai por ela vai porque tinha uma filha e tinha sido tomado por um espírito imundo, por demônios. Então ela veio, lançou-se aos pés do Senhor. Irmãos, eu creio que quando a gente tem nossa família, ou qualquer situação, nós estamos vendo esse tempo de pandemia, estamos aqui intercedendo por muitas pessoas, por amigos, algumas pessoas estão agradecendo, estão curadas, e algumas pessoas não estão bem, outras, como hoje, nós tivemos uma notícia de nossa irmã, né, pastora aqui, nós lamentamos muito, sentimos muito, toda a família, nós temos aqui familiares, amigos, ligados à pastora Juliana, nós sentimos muito, mas às vezes as coisas saem do nosso controle e Deus recolhe para si e nós não podemos falar nada. Nós temos que ficar em silêncio e orar, interceder pelas famílias, pelos irmãos, porque nós não temos respostas para as coisas. Nós não temos respostas. Mas quando nós sabemos que Jesus é a resposta, nós corremos para Ele. Nós corremos, insistimos até que Ele nos ouça. Às vezes Deus ouve a gente, às vezes Deus simplesmente falou assim, olha, eu já preciso dessa pessoa aqui em cima, e nós não sabemos o plano de Deus, nós não podemos discutir com Deus, mas eu vejo essa mulher, correu tanto, ela atravessou toda a região, por causa de sua filha, e nós somos pais, nós somos aqui irmãos, nós precisamos correr, até as últimas instâncias, encontrar Jesus em favor daqueles que estão oprimidos, daqueles que precisam de cura, de salvação, pois é Jesus. Ela queria algo impossível. Era impossível para uma pessoa grega, para uma pessoa que tinha uma aliança pagã, vinha Jesus, não tinha esse contato, né? Não tem comunhão luz e trevas. E nós sabemos que Jesus estava influenciando ela, mas existem textos bíblicos que falam muito desse distanciamento, né? Então a mulher grega, diz o texto, verso 26, Ciro-fenícia, de origem grega, né? Tá, o texto enfatiza isso, estrangeira, rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E eu fico pensando, por que Jesus disse isso? Então Jesus diz à mulher, Jesus disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. A palavra significa, fartar significa até que fiquem livres. Jesus fala, meus filhos, esse pão de libertação é para meus filhos. E Jesus fala uma coisa que a gente não pode questionar. Não é correto, não se pode tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. E choca a gente, porque isso aqui é muito ofensivo. Jesus pegou pesado, né? E agora a gente precisa entender aqui o controle, ou seja, né, da situação por Jesus. O que Jesus estava querendo levar as coisas aqui, o direcionamento, melhor dizendo, dessa situação. Então, o texto que eu entendo, que eu quero compartilhar com os irmãos, ela estava querendo que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus, olha, eu não vou libertar sua filha, porque essa bênção de libertação é para os meus filhos, até que meus filhos se fartem, sejam totalmente libertos, então, aí sim, porque daí os cachorrinhos podem comer das migalhas. Então o que Jesus está querendo dizer aqui, que a libertação é para os filhos, é um pão, é um alimento, é uma bênção para mim, para você, para a igreja. E quando nós falamos de libertação, e nosso começo de ministério era muito forte, a gente entrava muito nessa área, e depois nós entendemos que a libertação, ela se inicia quando as pessoas vinham na vida cristã. A gente orava, as pessoas eram libertas, depois que elas entregavam sua vida a Jesus, às vezes no encontro e no retiro com Deus, a gente ministrava muitas palavras e por último, a gente ministrava libertação. E mesmo pessoas que eram batizadas nas águas, nós orávamos e ministrava libertação. Por que a libertação é para os filhos, pastor? Porque você liberta aquilo que é seu. A libertação não era, Jesus não estava negando a libertação para aquela mulher. O que Jesus estava ensinando aqui para nós, que a libertação para uma pessoa e sem manter a libertação,
Se ela não tiver condição de manter a libertação, não funciona. Até porque o próprio Jesus fala em Lucas 11, se você tirar um espírito e a pessoa não se encher da presença de Deus, ficar brincando aí, deixar a casinha meio aberta, de madeira, de palha, voltam 7. Se um lobo mau já dá trabalho, imagine 7. Então Jesus estava querendo dizer algo muito claro. E quando ele fala de cachorrinho, ele não estava ofendendo aquela moça, dizendo que ela era de uma linhagem que fosse desta área. Mas Jesus estava falando de comportamento. E lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, Jesus fala de um provérbio, que Jesus não, mas Pedro estava falando, que é como uma porca que depois de lavada volta à lama, e como um cão que volta ao vômito. Então ele está dando referência de alguém que recebe as bênçãos de Jesus, só quer as bênçãos, mas depois volta para as práticas erradas. Ele não faz parte da família, porque quando você é filho, você não sai da casa. A parábola do filho pródigo mostra que ele até saiu da casa, mas volta. O filho pródigo, ele escapa, ele vaza, porque faz uma coisa errada, porque ele quer experimentar o mundo, porque ele quer experimentar as coisas sem Deus, e depois ele vê que isso é dor, então ele volta. Amém? Ele volta, e a gente entende que filho sempre volta. Mas o texto fala que Jesus está falando desta mulher, que olha, eu queria curar sua filha, mas vocês não fazem parte disso, vocês são estrangeiros, vocês são pagãos. Então Jesus está dando uma lição aqui para a igreja, agora, para mim e para você. Se a libertação é uma bênção para nós, por que não valorizamos isso? Se é uma bênção que o Senhor restringiu e com muito esforço deu àquela mulher, porque ela teve muita fé, muita insistência, porque ela rogou ao Senhor, como ouvimos uma ministração do Gary Reis no culto profético do pastor Chore, na igreja cristã, sexta-feira, a oração irritante, de tanto pedir, mais ou menos isso. Ela insistiu tanto, até que o Senhor deu, mesmo ela não fazendo parte da aliança, porque ela não era filho. O texto diz, deixe primeiro os filhos comam. E lá em João diz que eu e você somos filhos de Deus. Nós vamos comer, vamos desfrutar. Do que, pastor? Da libertação. Nós precisamos de libertação. A igreja precisa de libertação. Você não liberta uma pessoa condenada, você liberta alguém que já foi justificado. Por isso, nós somos salvos, nós somos resgatados, mas precisamos nos libertar de muitas coisas. E do que eu estou falando literalmente? A libertação é o pão, as bênçãos do Senhor nos alimenta, né? Não é correto tirar os pães dos filhos, Jesus está falando. Jesus afirma que a libertação é o pão, é uma bênção e que nos liberta. E nós, como filhos, pela aliança, participamos disso através do batismo, através da ceia do Senhor. Isso testemunha da nossa filiação com Deus. Nós cremos, recebemos. E Jesus sabia muito disso. Mas eu quero dizer algo para vocês muito importante, sobre o que nós devemos nos libertar. Devemos nos libertar das obras da carne. Eu falava isso para nossos jovens e teens que se batizaram semana passada, foi uma das aulas, e essa semana, ontem, nós vemos aqui um dos grupos, um dos coordenadores dos irmãos e irmãs, acho que a Madi colocou, sobre as obras da carne. E obras da carne é igual água e umidade. Aonde tem obras da carne, tem pecado. Aonde tem pecado, tem obras da carne. Ah, tem pecado? Tem obra da carne. Só que aonde tem obra da carne, tem pecado, tem demônios. Toda vez que tem obra da carne, tem demônios. Porque as obras da carne milita, briga, enfrenta o espírito. E é uma briga entre o espírito e a obra da carne. O que a carne tem a ver com isso? Então o Senhor Jesus está querendo que nesse texto dizer para seus filhos que nós temos o pão, a bênção de pedir para Ele e sermos libertos de toda a obra da carne, que é regida por demônios. Gálatas 5, 12, 13, a gente vê lá uma lista, uma infinidade de comportamentos que é típico de muitos crentes, típico de muitas pessoas dentro da igreja. E eu fiquei pensando, Deus, cura-nos.
E veio uma palavra no meu coração isso. Não é cura que meu povo precisa, é libertação. E eu sei que muitos anos a igreja fala, uma vez crente, eu fui batizado, preciso ser liberto. Eu já orei para muita gente batizado, até no Espírito Santo, e teve demônio, caiu, saiu, graças a Deus saiu. E a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado. Um dos homens mais ungidos da Bíblia que nós vemos, Sansão, ele não fez bobagem, o demônio não entrou na vida dele. Começou com mentira, com engano, com justificativa. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, mesmo depois de salvo do pecado, precisamos nos livrar das obras da carne. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Concupiscência da carne é desejo ardente. Desejo de mentir, de roubar, sexualidade, sensualidade, orgulho, medo. Vai embora. Maledicência, vai embora. Hoje nós estamos vivendo um mundo de muita ansiedade. E alguns especialistas dizem que a ansiedade ela tem na sua origem duas coisas. O medo. A pessoa tem medo, tem ansiedade. Estou com medo, não tem segura o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Precisamos libertar, porque medo é um espírito. É um demônio. E o orgulho é outro demônio. Está entendendo? Que também gera ansiedade. Não, eu tenho orgulho, eu sou tal, olha a minha reputação. Meu Deus, o que vão pensar de mim, o que não vai, já fica aquela ansiedade. Então o inimigo começa a trabalhar e há uma confusão em nós. E muitas coisas nós queremos dar o nome de psicologia, de psiquiatria, muito nome de distúrbio, de bipolar. Muitas vezes nós damos nome e às vezes mesmo as coisas estão por essa área. Mas tem muita gente sadia que você vê assim, não cabe. Como é que aquela pessoa fez isso, fez aquilo? Precisamos de libertação. Libertação. Quando o espírito imundo sai do homem, ele encontra vazio, ele não encontra lugar para voltar, ele volta e traz mais 7. E às vezes a gente percebe isso na vida de um cristão que conhece o Senhor, abandona o Senhor, e se afasta de Deus, as coisas depois ficam complicadas para a vida dele. Então, quando eu estou falando de libertação, eu estou falando que nós precisamos libertar. A carne, o pecado andam juntos. A carne e o pecado andam juntos. E se existe uma carne e o pecado andam juntos, você tem ali do lado o demônio. Assim como a água e a umidade. Assim como a fumaça e o fogo. Então, se tem ali, irmãos, obra da carne, tem demônio. Às vezes, alguém fala, pastor, mas ninguém é perfeito. Nós estamos lutando, mas está lutando contra quem? Então, admita que existe uma interferência no seu coração. Umas ideias no seu coração. Como veio no coração de Eva, vamos comer o fruto. Quem que tentou ela? E esse é o maior erro que nós cometemos. Ignorar que nós somos atacados. Ignorar que nós somos atacados. Contávamos a história do lobo mau, os 3 porquinhos com os jovens e adolescentes. Eles fizeram casas, segurança, proteção. Alguns, casa significa a vida cristã. Alguns fazem sua vida cristã de qualquer jeito. Eu vou na igreja uma vez ou outra e pronto. Não ora, não busca Deus. Bíblia para ele é um negócio que não existe. Como que você pode desprezar a carta de Deus para você? Não entendo. Há um erro nesse cristianismo, um furo, um vazio. Passa o dia inteiro, não ora, não lê a Bíblia. Nunca é cristão isso, nunca. Pode ser religioso, cristão não. Cristão, ele tem por princípio ter Cristo dentro de si, pequenos Cristo. Repete o que ele faz. E aqui, meu plano é a gente se libertar disso. Libertar das nossas construções, das nossas hipóteses, construtos hipotéticos. Nós criamos umas construções de achismo que não está na Bíblia. O Senhor diz, esse pão, que é libertação de demônio, não é para vocês que são estranhos à aliança. Isso é para a igreja, isso é para os meus filhos. E fica estranho a gente falar que nós crentes somos salvos, batizados, precisamos ser libertos, mas precisamos, porque tem muita obra da carne no nosso meio. O Senhor falou que nós devemos ter a obra do Espírito, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, integridade, vai embora. Você conhece Gálatas lá, não é esse o foco. Mas nós precisamos, a minha fala hoje é fazer com que você perceba, sonda seu coração, eu preciso ser liberto de alguma área.
E se Jesus atendeu aquela mulher, pode te atender. Mas se nosso coração, não, eu sou orgulhoso, não, imagine que tem inimigo me ataca, que eu tenho ataques de demônios, mas aonde você está? A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, e aonde você está? Jesus foi tentado, Jesus era santo, não tinha um pecado, e apareceu o diabo para ele, com rabo e chifre. E a gente fala o quê? O diabo não aparece porque você não faz coisa errada? Então, são duas coisas pelas quais o demônio vem para nos atormentar e nos atacar. Uma, quando nós temos obras da carne. A obra da carne é igual fumaça e fogo. Se tem obra da carne, tem demônio. E lógico, é pecado. Então, a carne e o pecado andam juntos. Se tem carne, tem influência. E tem um grau de demônios que vão entrando. Ele vai falando no seu ouvido e vai conversando com você, e você vai escutando, não tem nada demais, todo mundo bebe, todo mundo faz isso, todo mundo namora desse jeito, todo mundo fica, pode todo mundo, agora, né, é uma onda, né, você tem que buscar o seu prazer, né, como isso? E se nós somos cristãos, nós amamos a Deus, meu prazer é ministrar na casa de Deus, onde flui o louvor. A gente canta que o nosso prazer é o Senhor, sai daqui e a gente quer fazer o nosso prazer. Nós temos essa liberdade. Você tem um livre-arbítrio, escolher o que você quer fazer. Né? Qualquer pessoa pode viver por si, pode fazer o que você quiser. Mas quando ela se diz cristão, quando ela aceita Jesus, aí ela não pode mais. Porque daí ela tem que andar de acordo com o seu amor, de acordo com o seu Deus. Um casamento, as pessoas são livres, podem escolher quem quiser, podem namorar quem quiser, mas casou, e agora? Agora você fez uma opção, agora você fez uma escolha. Então nós temos que entender no reino de Deus como isso acontece. Então o inimigo quer roubar você de Deus, para não servir a obra e o plano de Deus. Mas qual é a boa notícia dessa história, pastor? Né? Se nós somos atacados pelas obras da carne, se os demônios falam com o nosso ouvido, eu duvido se você, aqui que está comigo, se essa semana o inimigo não te tentou. Mas você disse não. Mas alguns não conseguiram falar não. Alguns cometeram. Então foram num grau mais profundo. E o diabo vai entrando, os demônios vão entrando igual um câncer. Um grau que você acha que não é nada demais. Não é nada demais. Quando você vê, as coisas já estão no limite que você não tem controle. A boa notícia nesse texto é que você nasceu de novo, você é filho de Deus, e que essa bênção de libertação é para você. Deus tem um pão para você. Deus estava negando aquele pão para aquela mulher pagã, mas Ele não estava negando para seus filhos. Toda vez que seu filho pede, Ele dá. O texto de Mateus diz, se um filho pedir pão, o Senhor não vai dar pedra. Se você pedir carne, o Senhor não vai dar escorpião. Se você pedir um ovo, Ele não vai te dar pedra. Então está falando, tudo que você pedir, o Senhor vai te dar. O problema é que nós não sabemos pedir como aquela mulher pediu. O problema é que a gente vai a Deus pensando que Ele não dá. Aquela mulher não merecia, mas foi a Ele, esperando que Ele pudesse dar. Tem outra razão pela qual também você fala assim, pastor, eu estou sendo um ataque de demônios, mas a minha vida não tem nenhuma relação de pecado. Eu não tenho nenhum fruto da carne, não estou fazendo nenhuma bobagem, e nem pratico, nem eu faço, nem estimulo os outros a fazer. Né? Eu falo isso para vocês que numa época que eu trabalhava, a gente trabalhava, e veio um pessoal e falou assim, olha, você não traz para mim baralho? Eu tinha uma empresa, uma loja, papelaria. Você traz baralho? Eu falei assim, nunca trabalhei com isso, eu não gosto disso, eu sou cristão. Eu vou trazer uma encomenda para você. Tá bom, eu consigo. E depois, quando eu trouxe aquele negócio de jogo, vendendo aqueles negócios, senti que eu vendi, acertei o negócio, tirei nota. De repente, eu cheguei em casa, o Espírito Santo procurou. Você não gosta disso. Você não usa isso, mas você está vendendo isso. Deus pesou no meu coração aquele negócio que eu nunca mais negociei com aquilo. Até fechei a loja, chegou um tempo. Chegou uma época aí, a gente vendia árvore de Natal. Deus pesou no olho. Esse negócio aí é idolatria. Esse negócio aí não é para cristão, não. E eu tinha uma fatura muito grande com isso, não é véspera de...
bolinhas, essas coisas. Quando eu comecei a estudar qual a origem disso, Deus pesou no meu coração, parei de trabalhar com aquilo. E daí, pastor, o que foi? Deus foi me libertando e Deus foi cuidando de mim. Quando você começa a cuidar da sua vida, é uma influência demoníaca, porque o inimigo vai falar para você, não acredita em Deus, Deus não cuida de você, você tem que fazer o que eu quero. Mas quando você deixa Deus cuidar de você e colocar prioridade, confiar em Deus, você muda de vida. Deus tem coisas melhores para nós. Deus tem coisas melhores. Então eu quero trazer aqui, para a gente encerrar, uma ideia de que, às vezes você não tem nenhum problema com isso. Você não tem problema de fruto da carne, você não fez nada de errado. Mas nós temos um problema. Nós temos uma coisa. Quantos de vocês creem que há 2000 anos o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? Diga amém. Amém. Então nós sabemos que a ação de Cristo, porque nós aceitamos, ela nos atinge. A ação de nossas famílias também nos atinge. Tem um ensino que nós trabalhamos aqui na igreja sobre as maldições causadas por espíritos hereditários, espíritos familiares. E às vezes você está debaixo de uma influência do espírito familiar. Aconteceu isso na minha vida. Nós tínhamos uma herança genética lá da minha família de algumas coisas que eu tive que libertar na minha vida. Bebida, violência, arma. Eu descobri que meu bisavô gostava de uma arma e eu não sabia por que eu gostava tanto daquela arma. E aí eu fui começando isso num encontro com Deus e o Espírito Santo me revelou, eu falei, eu quero quebrar essa maldição familiar da minha vida. Era uma influência, vai criando um gosto, uma empatia por algo que não é natural de um cristão, porque você tem uma genética de Deus. Então você começa a achar natural aquilo que não é natural. Você começou a achar natural que as coisas do mundo têm uma influência de uma fumaça estranha na sua vida. Pastor, mas onde a gente se baseia nisso? Em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não se ajoelhe diante de ídolos, não adorem, nem os adorem, pois eu, o Eterno, sou Deus, e não tolero outros deuses. Ele diz, não faço imagem de coisa alguma, nem que está no céu, nem que está na terra. A gente não tem que fazer imagem de coisas celestiais, nem de coisas naturais, nem de bicho, nem de anjo, nada. Nós temos aqui, cremos na cruz, vazia, porque Cristo ressuscitou, Ele não está lá, Ele vive. Nós não temos nenhuma imagem. E o texto diz o seguinte, que por causa disto, por causa dessa adoração, olha o que diz o texto, Êxodo 20. Nem adore, pois eu, o Eterno, sou o seu Deus, e não tolero, a palavra tolerar, não aceito outros deuses. E eu castigo, forte, hein? Eu castigo que os que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Uma outra versão diz, eu castigo aqueles que me aborrecem, até a 3ª e 4ª geração. Tem netos sofrendo por causa dos erros dos avós. Tem filhos sofrendo por causa dos erros dos pais. Pastor, e agora? Agora, Deus tem um pão para você. Você pode falar, Senhor, me liberte dessas maldições hereditárias. E eu quero que o Senhor me liberte, não por causa do pecado do meu bisavô, do meu tataravô. Me liberte por causa do sangue de Jesus. Que antes do meu bisavô, antes do meu tataravô, antes de todos os meus ancestrais, Ele já derramou o sangue. Este é o pão da bênção, pão da libertação. Por isso nós como pais precisamos andar corretamente, ensinar nossos filhos a andar corretamente. E se nós erramos, se falhamos, se nos prostramos diante de ídolos, de imagem, adoramos qualquer outra coisa, e às vezes não são só imagens religiosas, às vezes é uma profissão, às vezes é dinheiro, às vezes é o título, é o cargo, às vezes até um namoro, até um carro, até uma viagem. Nós colocamos isso, Deus começa a visitar. Então é um assunto longo, eu quero encerrar, eu fiz um spoiler só aqui com vocês, para dizer que Jesus tem um pão, e esse pão é para os filhos, e ele é libertação. E a palavra libertação significa colocar a pessoa fora da prisão. Às vezes a prisão é um pensamento, um comportamento, um vício, uma insegurança, um medo, um orgulho, ou até uma enfermidade. Mas quando Jesus oferece esse pão para os filhos,
e o texto mostra que os filhos recusavam, e a gente vê uma pessoa pagã, totalmente grega, totalmente idolatria da Diana, todas aquelas coisas que você imagina, se humilha, então Jesus atende. Agora imagine você, filho, você que é batizado, você que é cristão, falar: Senhor, eu preciso ser liberto desses pensamentos, desse comportamento, dessa falha, desta fraqueza. Em nome de Jesus, que o Senhor te liberte e cure agora. Se você tem uma vida exemplar, se sua vida está certinha, e você não tem nenhum erro, mas tem sentido um ataque, talvez seja familiar, espíritos familiares. Acontece isso quando nossos ancestrais adoraram ídolos, invocaram demônios, espíritos mortos, abriram uma fenda, uma porta onde Deus falou: não toque, não que não exista, Deus falou: não mexa com isso, vocês vão me servir e não servir outros deuses. Deus quer você de joelho diante de Cristo e não diante de outras coisas. Às vezes nossa vida cristã, ela é afetada por causa de coisas que você não fez, você se arrependeu, mas por causa das coisas que você recebeu. Vamos ficar em pé, quero orar com a igreja, quero orar com os irmãos que estão me ouvindo, e antes de encerrar com a igreja, eu quero orar com os irmãos que estão aqui pela internet, e dizer que a boa notícia, que o Senhor Jesus atende, Ele pode curar, Ele pode dar o pão significa a bênção da libertação, para todos, para os filhos, e para aquela mulher que era estrangeira. Se você é filho de Deus, se você crê em Jesus, se você já confessa como Salvador, olha para a sua vida se existem frutos da carne. Em Gálatas 5:12 você vai olhar, tem uma lista lá sobre os frutos, que mostram que atrás desse fruto existe uma influência, num grau mínimo, mas é do inimigo, são de demônios. E você vai ver na sequência 23, fruto do Espírito, que é uma influência de Deus, mudando a minha natureza, de ímpio para um homem de fé, de imoral para uma pessoa moral, de um descrente para um crente, de um mentiroso para um homem que fala a verdade. Então você vai ver ali uma mudança pela obra de Jesus. E eu quero orar com você que está me ouvindo, para que você possa dizer: Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me. Se você tem uma influência, espíritos familiares, hereditários, coisas que são frequentes na sua família, meu primo é assim, minha mãe, aconteceu isso com a mãe dela, com o tio dela, comece a orar: Senhor, quebra essas maldições, me liberta dessas maldições. E às vezes elas são pecados, às vezes são coisas que acontecem repetidas vezes com os pais. Toda a família, na nossa família, todo mundo tem essa doença, todo mundo tem esse comportamento, todo mundo tem problema com álcool, todo mundo tem problema com isso, com aquilo, todo mundo tem problema com traição, com adultério. Tem algo que Deus quer te libertar. A boa notícia é que você que é filho recebe já, e se você que é estrangeiro, pode pedir para o Senhor misericórdia. E como Ele atendeu aquela grega, como Ele atendeu aquela Sírio-Fenícia, Deus vai te atender. Quando aquela mulher chegou na casa dela, a filha estava curada e liberta. Jesus opera à distância, não só de perto. Ele opera do jeito que Ele quiser, Ele é Deus. Pai, eu oro pelos irmãos que estão me ouvindo agora, pelas vidas que estão me ouvindo pela internet, e eu oro no nome de Jesus por um milagre, seja qualquer grau de ataque demoníaco, espírito imundo nessa casa, nessa vida, nessa família, tirando a paz, trazendo briga, trazendo confusão, trazendo infidelidade, trazendo mentira, problemas financeiros, doenças, Deus, imoralidade, liberta, tira esses demônios, que venha a paz, que venha a graça. O Senhor é um Deus que dá o pão e sustenta com libertação essa casa, essa família. Abençoe, Senhor, todos os teus filhos que ouviram essa palavra, e ora para que teu Espírito Santo possa trazer libertação, porque o Senhor veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Dizes que a tua palavra diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para isso Jesus surgiu, para destruir as obras do diabo.
Deus, nós queremos em Teu nome quebrar as obras do maligno, que é mentira, que é desespero, que é medo, que é orgulho, que é transtorno. No nome de Jesus, que haja paz e não guerra, que haja cura e não doença, que haja amor e não ódio. No nome de Jesus, que haja perdão e graça. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você que nos ouviu. Fique na paz do Senhor, é a minha oração, rogando a Deus, e que você receba esse pão. A boa notícia é que a libertação é para você, é para nós. E nós vamos com amor, com fé e graça ao trono de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.